Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver o que rola com preto e pobre: opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho, vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E os amigos que riem dela todo dia riem mais e a humilham mais. O que você faria? E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é que isso é que isso é vitimismo. Cota não é esmola. Eu disse cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Chegou a sua vez, chegou a sua hora de mudar a sua história. Inscreva-se no vestibular da Universidade Zumbi dos Palmares, num ambiente onde você tem vez e voz. Ah, e tem mais. Bolsa de estudo de até 100%. 100% nos cursos de publicidade e propaganda e inglês gratuito. Durante 2 anos. Olha só, durante 2 anos com certificação. Vestibular Zumbi dos Palmares. Aqui você pode. You can. O melhor está por vir. Então, não há tempo a perder. Ao se matricular na Universidade Zumbi dos Palmares, você ganha uma bolsa de estudos integral para um curso de inglês online, a garantia de uma formação completa, a preparação para encarar os novos desafios do mundo e se destacar no mercado de trabalho. Universidade Zumbi dos Palmares. Sem educação, não há liberdade. Amigos, estamos iniciando mais um programa Negros em Foco. Nosso programa é uma realização da nossa queridíssima Universidade Zumbi dos Palmares e você pode participar conosco, pode contribuir para que façamos um programa cada vez melhor. Mande a sua sugestão, mande a sua opinião ou mesmo a sua crítica que nós vamos debater com os nossos convidados. Aliás, hoje nós estamos recebendo as presenças agradabilíssimas do professor Marcos Antônio, aqui da nossa Universidade Zumbi dos Palmares, da professora também Cleide Vitorina da Silva, também aqui da nossa queridíssima Universidade Zumbi dos Palmares, e do nosso professor, doutor Humberto Adame, que de novo fala conosco diretamente do Rio de Janeiro. Hoje o nosso programa está sendo transmitido tanto pela TVT, tanto pelo canal universitário e pela TV da Universidade Zumbi dos Palmares. Então, mais opções para que mais pessoas participem dos nossos debates. E hoje também, nós, como havíamos prometido, estamos retomando e retornando ao debate que iniciamos no programa anterior. Nós avaliávamos naquela oportunidade a questão das cotas, sobretudo nos concursos da Polícia Rodoviária Federal, e ficamos, então, com a missão de hoje debater uma dimensão importante da implementação das cotas, sobretudo no que diz respeito a cotas nos cartórios no nosso país. O Conselho Nacional de Justiça já havia aprovado, então, a implementação de 20% de cotas para negros nos concursos dos cartórios e implementar, encaminhar e fazer com que a lei seja cumprida integralmente tem sido um ponto aí de inflexão, um ponto de debate, de confrontamento de toda a natureza. Então, a gente colocou esse assunto na mesa para saber exatamente qual é o problema e como é que a gente pode solucionar. Professor Humberto Adame, qual é o estado da arte das cotas nos cartórios públicos do nosso país? Bom, primeiro, boa tarde. Eu quero dizer que eu também sou da Zumbi dos Palmares, viu? Sou coordenador de assuntos afirmativos e na apresentação me foi subtraído esse título honroso que eu ostento com muito orgulho aí. Bem, há uma demanda da parte do Frei Davi e do Cafro, há uma ação civil pública, porque os critérios
o que acontece? A ação afirmativa, na ADC, Ação Declaratória Constitucional, ficou estabelecido pelo plenário do Supremo que eles devem estar presentes em todas as etapas do concurso público, e de forma unânime. E o que a gente tem visto? Tem visto o que o tão falado racismo estrutural se materializar nas diferenças de implementação dessa ação afirmativa nas etapas do concurso. E no concurso da Polícia Rodoviária Federal, ele estabeleceu... A norma não regulou isso? Nos editais. Não, a norma é geral. Toda norma geral só diz o seguinte: você tem que ter ação afirmativa no concurso público. Então, você tem que ter lá a cota, e tanto no serviço, nos tabeliões, no serviço cartorário, quanto nos editais que vem sendo... É sempre a mesma banca, a banca Febrasp. Está no concurso da Polícia Rodoviária Federal, mas está no concurso da Polícia Federal, na Polícia Civil do DF, até no Tribunal de Justiça daqui do Rio de Janeiro, e lá no Tribunal do Ceará, na Polícia Militar do Ceará. Eu, inclusive, pedi, e faço esse apelo aqui, a todo mundo que tenha informações de concursos que estejam acontecendo essa mesma situação da cláusula de barreira, e que ela impede que só com o cotista preto vá até o final do concurso, e que está francamente contrária à ordem do Supremo Tribunal Federal, que é ter ação afirmativa de política afirmativa, política pública de ação afirmativa com cotas para pretos e pardos em todas as etapas do concurso. Então, eu acho que isso vai acabar de novo no Supremo Tribunal Federal, e isso está acontecendo em muitos concursos públicos. Fica difícil para os advogados, eles podem tratar de questões individuais, tratam de ações coletivas. Já tem 2 ações civis públicas do Ministério Público Federal e do Ministério Público de Brasília. E quando as questões acontecem nessa amplidão, elas acabam, como a gente já viu, indo parar em ações do Supremo Tribunal Federal, como nós já participamos, não é isso, Vicente? Aliás, o professor Marcos Antônio, de fato, nós, em outras oportunidades, já estávamos apontando por essa impropriedade da implementação das leis, das cotas, seja nas universidades, seja no concurso público. Ou seja, ao final, órgãos que, teoricamente, não têm competência, estão fazendo não só uma interpretação, mas estão criando parâmetros que, pelo menos, confrontam o espírito, né, e mesmo a indicação direta da lei. Como é que a gente trabalha, então, com essas questões? Eu cumprimento a todos, e, professor José Vicente, direto ao ponto, imagino o seguinte, que a forma de resolver isso é atacar a origem. E a origem está justamente na aplicação, desde o momento da construção do edital, das regras que devem fazer o acompanhamento desse direito aos candidatos cotistas. Isso precisa ser reparado para os próximos concursos públicos, mas agora, esses que estão em andamento, os que já foram colocados em publicidade para que as pessoas se inscrevam, isso deve receber um acompanhamento e denúncia ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público de Contas, ao Ministério Público de uma forma geral, para que sejam abertas ações civis públicas que, se for o caso, obstruam até o andamento do concurso, a fim de evitar que exista essa imposição, como disse o doutor Adame, de uma cláusula de barreira que impeça a evolução dos candidatos pretos a todas as etapas do concurso. Então, há 2 medidas. A primeira medida é observar essa ação e tomar medidas para que isso não se reproduza em eventos futuros. Mas agora, aos que já estão em andamento, é necessário uma ação de polícia administrativa e também acionar o Poder Judiciário de uma forma geral. Esse, sinceramente, é o que eu tenho notado. Eu procurei no edital do concurso da Polícia Federal e há uma omissão, sim. Há sim uma omissão. Aliás, professora Cleide, nós, da mesma maneira, quando analisávamos aquelas fraudes nos concursos das universidades públicas, apontávamos justamente isso. Olha, mas tem uma série de encaminhamentos, tem uma série de intervenções, tem uma série de ações que as instâncias que têm a obrigação e o dever de fazer o processo fiscalizatório
deveriam fazer de fonte própria. E isso não está acontecendo, deixando que o prejuízo se arrasta ao longo desses concursos. Como é que a gente movimenta essa estrutura dos fiscais da lei, ao final de contas, para que a gente elimine ou evite o prejuízo que seguramente essa dubiedade de interpretação produz na vida aí dos que estão participando dos concursos? Boa tarde a todos e a todos, ao magnífico reitor e todos que acompanham o nosso Negros em Foco. Reitor, nesse caso, né, tem justamente a questão necessária do controle social. Nós trabalhamos com as questões das temáticas em razão de políticas públicas, mas o controle realizado, como bem trouxe o professor Marcos, desde a origem, não é realizado. Então, as medidas também têm que ser provocadas por nós, né, pela sociedade organizada. Mas, professor Aquileide, o professor Humberto Adami está colocando para a gente uma questão que precisa produzir nossa reflexão. Falou, olha, muitas das coisas que estão acontecendo só estão acontecendo porque a EDUCAF tomou a providência, tomou a medida e fez um encaminhamento. E é lógico que a sociedade civil pode e deve. Mas, no caso em questão, nós estamos dizendo, nós devemos mais as instâncias, né, seja o TCU, seja o Ministério Público, seja a Defensoria, eles têm a obrigação. Né? E por que, então, essa lassidão? Por que, então, essa inamovibilidade? Então, mas justamente, professor, a construção de políticas públicas, ela perpassa justamente pelo olhar social. E um mecanismo, e um concurso, um processo seletivo, a designação, a utilização do sistema de cotas, ele passa também por estágios e ciclos. E nós, no caso do concurso, já foi nos estágios finais. Ele deveria ter sido verificado justamente lá na base, no originário. É justamente essa questão que nós temos que trabalhar. Nesse caso concreto, sim, temos que tomar todas as medidas em todos os órgãos de controle, e o olhar justamente dos órgãos pertinentes, como foi dito pelo professor Adami, como foi dito pelo professor Marcos, mas a gente também tem que criar justamente esse mecanismo desse controle em todos e qualquer sistemas em que vai ser utilizado o sistema de cotas. Então, e isso nós não temos, nós não estamos realizando, Porque Pois não, mas o professor Humberto Adami, veja, o senhor está dizendo assim, olha, muitas das conduções que estão sendo desenvolvidas, a priori elas transgridem, ou pelo menos confrontam a lei. Então, teoricamente, nós estamos diante de uma ilegalidade. A professora Leide está dizendo que, olha, precisa de um controle da sociedade civil, precisa de um controle, né, da sociedade organizada. Isso é verdade. Mas, a priori, o que nós estamos vendo são ilegalidades. E ilegalidades não podem nem ser acolhidas nem prevalecer. Como é que a gente faz para intervir que a ilegalidade deixe de produzir seus efeitos? Em primeiro lugar, eu vou ter que ser bem conciso aqui para poder falar dentro do tempo. Há um equívoco aí, porque, na verdade, os órgãos de fiscalização funcionaram. Tem a ação civil pública do Ministério Público Federal, tem a ação civil pública do Ministério Público do DF, então tem sentença já definitiva, além da liminar, dos juízes de primeira instância. Só que o sistema permite que vá ser recorrente. Então, não há essa omissão. Foi feita a intervenção, os órgãos foram feitas denúncias e acionado o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado. Só que, como a União alega que há prejuízo se tiver que voltar o concurso para trás, tem que pagar mais um pedaço de dinheiro para a banca, aí é que está o ponto que o Marcos falou na última reunião. Ora, se vai pagar mais e não tem nenhuma cláusula que tinha que pagar mais, a totalidade das provas é que foi contratada e não foi corrigida. E não se parar o concurso ou se excluir o candidato. Já houve a intervenção, já houve o sistema de polícia, e o que eu queria dizer
querido e magnífico afro-reitor, como chamou a atenção a professora Cleide, é que talvez a Zumbi dos Palmares pudesse entrar aí junto ao SNCJ, ao ministro Humberto Martins, para apontar a necessidade de uma decisão que valesse para todo mundo. Porque as decisões são só pontuais. Um juiz ele pode dar uma decisão em cima daquele processo ali, as ações individuais e as ações coletivas. Mas como teve a ação civil pública, a ADC 41 e a DPF 186, eu estou tentando entrar em contato com o Conselho Federal para ver se ele já ajuiza essa ação no Conselho Federal e vale a intervenção. Os cotistas é que estão se mexendo. Os cotistas da Comissão da Polícia Federal é que estão andando. Pois é, mas, professor Humberto, de novo, o senhor enfatiza uma dimensão que eu insisto. E, professor Marcos Antônio, o professor Humberto Adano está dizendo assim, olha, uma das justificativas de por que as coisas estão conflituosas é o fato de que a empresa contratada para fazer as provas está dizendo que, olha, corrigir esses equipes significaria ter que fazer algumas outras intervenções que exigiria um orçamento adicional, que não teve previsão e não está previsto. Por conta disso, teoricamente, em tese, mantenha-se as impropriedades, coloquemos assim, ou mesmo as ilegalidades, né, até que tenha o orçamento para fazer esse tipo de coisa. Olha, mas aí nós estamos diante de uma confrontação totalmente de direito subjetivo e inalienável, né? É o direito de tratamento igualitário. Como é que a gente então trabalha essas duas questões? Olha, eu não faço da forma devida e correta porque não tem previsão orçamentária e não tendo previsão orçamentária, deixa como é que está para ver como é que fica. Na verdade, não. O que vai ser necessário fazer é uma ação específica em face dessa empresa contratada para que ela explique as razões da interpretação tão particular que ela faz do edital. O edital não prevê isso. O edital é uma norma impessoal. É uma norma impessoal. Então, a empresa tem que ser instada, ela tem que dizer por que impõe esse freio e por que quer fazer um aditamento no contrato sem que isso não tenha sido causado por algo que já não tivesse sido previsto no momento em que ele foi publicado. Porque quando esse edital foi publicado, já havia lei de cotas. Sim. Quando esse edital foi publicado, já havia toda essa proteção constitucional e legislativa ordinária a respeito do tema. Então, essa surpresa que ela apresenta e o argumento da Advocacia Geral da União fica mais fraco diante disso, porque, poxa vida, nós vamos parar um processo já em andamento em que nós precisamos desse efetivo nas ruas para atender as pessoas, e se isso for atrasado, nós vamos ter que recuar até o início. Desculpe, são preços que a democracia cobra. São preços que a institucionalidade cobra. Então, nesses casos, sinceramente, essa empresa precisa, por meio de provocação judicial mesmo, a explicar as razões que faz. Então, mas aí, professora Cleide, de novo nós estamos dizendo, olha, teoricamente nós estamos diante de uma ilegalidade, ela não pode prosperar e nem pode ser justificada. Logo, em tese, ou o juiz, ainda que fosse de primeiro grau, já liminarmente poderia cessar esse processo, ou já determinar que fosse feita essa correção. E nós estamos dizendo que não já deu. Então, justamente, reitor, nós temos aí, como foi pontuado tanto pelo doutor Adame como pelo professor Marcos, que tem que trazer justamente a responsabilidade do Estado e também trazer a responsabilidade dessa empresa que foi contratada pelo Estado, né? E justamente essa questão em razão do que foi realizado, que estava regulamentado por lei, e é previsto justamente na lei de licitatória, a previsão que você tem que adotar critérios estipulados por leis, que está lá na legislação constitucional. Então, não tem o porquê a empresa alegar que precisa de um aditamento em razão de valores. Quando ela foi contratada, quando ela passou pelo processo licitatório, justamente ela sabia de todos os critérios que tinham que ser definidos e que não foi definidos no edital. Então, existem duas responsabilidades, do Estado e da empresa, mas não tem que falar de recursos. Volto ao doutor Humberto Adame. Doutor Humberto Adame, ao final nós estamos, pelo menos, localizando um ambiente em que as coisas estão se dando. Olha, tem uma empresa que tem se pautado e se conduzido de uma forma
que não atende e não respeita aí os processos e procedimentos. E, mais ainda, essa empresa é a mesma empresa de outros concursos de cotas, de modo que esse modus operandi está se repetindo. Mas então, onde é o problema? É a empresa ou o problema é a formatação do edital que essa empresa está se baseando? Ao final, onde que está esse problema para a gente poder solucionar de uma vez por todas? O que está sendo esquecido nesse debate aqui é que a empresa também está atuando com uma forma que foi também permitida pelo Supremo Tribunal Federal, que é o estabelecimento de cláusula de barreira. A cláusula de barreira também está assentada em decisão do Supremo Tribunal Federal. Então você tem duas decisões se chocando aí. Quando eles estão mencionando ilegalidade, olha, a cláusula de barreira foi admitida. Então, não está prevista lá no edital. E aí, ela aplicou a cláusula de barreira e disse, bom, mas para eu corrigir essas outras provas, eu tenho que ter um adicional. Bom, aí a contratação que o Marco Antônio foi lá verificar não tinha previsto isso. Então, em tese, ela foi contratada para tudo. E teria que entregar o resultado, sob pena de improbidade administrativa e enriquecimento. Mas, professor Roberto Adame, o senhor está nos dizendo que esse é um fato recorrente com essa empresa. Então não tem um problema aí particularizado para a gente analisar? Por isso é que tem que ser levado às instâncias superiores, ao CNJ e ao Supremo, mas só o Supremo tem que ser provocado. O CNJ pode ser feito através de que é o que o Frei Davi pediu no caso dos cartórios, e o Iara vai acompanhar ao Frei aí também. Eu anunciei lá que a Zumbi dos Palmares também vai como amigo da corte, e a Associação Nacional da Advocacia Negra. Agora, para regularizar tudo isso, são dois princípios constitucionais. Não é que as instâncias de fiscalização não estão funcionando, como foi dito aqui. Elas funcionaram. O Ministério Público Federal entrou com a ação civil pública, tanto em Sergipe quanto na Bahia, quanto no Ministério Público do Distrito Federal. Aí o juiz não só deu a liminar, seja para parar o concurso ou para incluir os cotistas que ficaram de fora, como já deu sentença definitiva. E aí chega a AGU e diz, olha, mas eu vou ter um prejuízo que não estava no meu orçamento. Então o concurso precisa prosseguir, porque não só os cotistas, só que esses cotistas que ficaram de fora, mas os não cotistas e os cotistas que ficaram dentro da programação também foram aprovados, e todos serão prejudicados. Aí vai o juiz, o desembargador, e até o ministro-presidente do STJ suspendeu as decisões do juiz e mandou prosseguir. Esse que é o quadro. Professor Adame, isso tudo é absolutamente organizado e correto. E eu acho que é nessa linha que nós temos que atuar. O professor José Vicente, nós estamos sendo aqui avisados da premência do tempo, né? Que nós já estamos, infelizmente, chegando ao limite. 4 minutos. Pois é. Bom, de toda maneira, como vocês estão podendo conhecer e acompanhar, nós temos um problema que se repete, porque, como dissemos, já se deu lá na cota nas universidades, já se deu no que diz respeito ao concurso da Polícia Federal e em tanto as outras instâncias, e agora está se repetindo no caso dos concursos para os cartórios. Nós temos uma posição muito clara da Justiça, que as coisas vão ser feitas adequadamente, mas isso, apesar de já ter sido internalizado e acolhido pela primeira instância, ainda tem uma necessidade de ser revisado, reavaliado, conhecido e deferido também pela segunda instância. E com isso nós temos esse imbróglio aí que deixa em suspenso, né, esse desejo, essa vontade dos cotistas poderem definitivamente participar de forma adequada dessa medida importante, que é a inclusão de negros nos cartórios do nosso país. Eu quero agradecer a presença do doutor Humberto Adame, agradecer a presença do professor Marco Antônio, da professora Cleide Viterino, agradecer, né, a audiência e também o exercício de cada um de vocês, colaboradores, amigos e
audiência do nosso programa e convidar a todos para que estejamos juntos no nosso próximo programa Negros em Foco. Abraço a todos, tchau! Chegou a sua vez, chegou a sua hora de mudar a sua história. Inscreva-se no vestibular da Universidade Zumbi dos Palmares, num ambiente onde você tem vez e voz. E tem mais! Bolsa de estudo de até 100%. 100% nos cursos de publicidade e propaganda e inglês gratuito. Durante 2 anos, olha só, durante 2 anos com certificação. Vestibular Zumbi dos Palmares. Aqui você pode. You can. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre, opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho, vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e humilham mais. O que você faria? E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitime, que isso é vitime, que isso é vitimismo. Cota não é esmola, eu disse. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Meus olhos coloridos me fazem refletir. Eu estou sempre na minha e não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Todos estão baratinados, querem enrolar. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri do minha pele, você ri do meu sorriso, na verdade é que você, todo brasileiro tem sangue crioulo, tem sangue crioulo, tem cabelo duro, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará. Brasileiro que sou do mais sou. A minha autoestima ninguém roubou. Não tenho a mesma ginga do samba no pé, mas driblo o inimigo como o Rei Pelé. Sinto na humildade a paz que eu preciso. Gosto de aplausos, também me alegro com um sorriso. Ser brasileiro não é fácil, não é brincadeira. Tem que ter a ginga, tipo de capoeira. Tem que acreditar no sorriso da criança. Não quero duvidar da sua esperança. Acredito em você, trabalhador brasileiro. Acredito no ser humano que é verdadeiro. Pense positivo e acredite em você. Tenha fé em Deus, é nele que está o poder. Aí, com o coral da Zumbi. meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Todos querem imitar. Todos estão baratinados, também querem enrolar. Você ri da minha roupa, Você ri da minha você ri do meu cabelo, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso, você ri do meu sorriso. e
Na verdade é que você, todo brasileiro tem sangue crioulo, tem sangue crioulo, tem cabelo duro, tem cabelo duro, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará. Sim, sou negro de cor, meu irmão de minha cor. O que te peço é luta sim, luta mais, para sermos iguais, para sermos iguais. Vidas negras importam e precisam respirar. Vidas negras importam. Eu quero respirar.